Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é um motivo, de muita alegria para mim neste momento, que eu venho trazer a palavra. Esta noite fui convidado. Quero que os irmãos se alegrem com o que eu tenho para passar, E a minha primeira vez que eu estou trazendo a palavra, eu orei ao Senhor e antes de eu ser convidado para trazer essa palavra, eu estava assistindo um culto aqui, e eu vi uma jovem com uma camisa que tinha o nome de um livro, da Bíblia, de Atos, e estava escrito Atos 2. Eu fui ler essa palavra, meditei nela, antes e depois, e achei legal. E quando eu recebi essa oportunidade de pregar a palavra, eu falei, por que não falar a palavra de Atos, capítulo 2? Bom, os irmãos, por favor, abram sua Bíblia. Aleluia. Amém? Amém. Bom, glória a Deus. Então diz aqui: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. Pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós somos da pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximos a Cirene. Alguns de nós são de Roma. Crentes e árabes, ouvimos em nossas línguas falar as grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Mas outros zombavam, dizendo: este povo está embriagado. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem nos apresentando de várias formas. Cada um de nós temos um momento da palavra para ministrarmos. Neste dia, quando ocorreu este fato, onde o Espírito Santo se fez presente, foi no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes quer dizer que passaram-se 50 dias após a Páscoa, onde havia aquela festa, era a festa de Pentecostes. E foi um acontecimento até mesmo já falado por Jesus. Jesus já havia dito sobre
este movimento, né? E quando eles falavam, né, que o povo estava bêbado, estava embriagado, né, porque como eles poderiam entender o que foi passado naquele lugar? Cada um ouvia-se falar tudo o que estava sendo revelado naqueles momentos. E eles ficavam sem compreender como é que, por exemplo, eu, um brasileiro, né, nós falamos o português, estamos entendendo um irmão que poderia estar aqui pregando, falando em alemão, e nós entendêssemos tudo o que ele estava falando. Isso é um mover do Espírito Santo sobre nossas vidas, né? O profeta Joel já havia profetizado tal acontecimento, né? Falado ao povo, vai acontecer, né? Alguns até duvidavam, ficavam firmes na promessa ali, aguardando tal dia chegar, né? Esse movimento tão maravilhoso que é a chegada, né? Ou seja, o Espírito Santo descer sobre a terra e tomar toda uma nação, né? Vamos dizer assim. E isso é plano de Deus, né? Plano de Deus em nossas vidas, de derramar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, sobre todos os seus servos. Lá também em Atos 10, 43 e 44, diz assim: todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele, por meio dele, o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Ou seja, então, todo momento em que o Espírito Santo está ali ministrando sobre o seu povo, todos estão ali prestando atenção. A atenção não pode ser desviada. O pastor está dando uma palavra, o pregador está falando, né? Qualquer que seja, um evangelista, um presbítero, até um obreiro, como eu estou falando, e a palavra tem que ser ouvida de uma maneira clara. Receba isto como uma bênção em sua vida, né? Tem pessoas que estão na igreja, levantam, saem, outras mexem no telefone, outras, né, vão beber água, mas ninguém, quando se perguntar o que o pastor falou naquele momento, se viu da palavra, e a pessoa fica assim com a cara, não lembro, mas ele falou sobre isso? Irmãos, o pastor fala, mas há pessoas que não querem ouvir a palavra, né? Às vezes nós estamos na rua passeando, né? E você pega um ônibus, uma pessoa senta do seu lado, pede licença, dá licença, ele senta ali e de repente lhe dá a paz do Senhor. Por que a pessoa fez isso? Sem conhecer você, mas ali o Espírito testificou com a sua presença. Aleluia. E começa a falar do amor de Deus. E às vezes ali se toma, né, uma conversa tão saudável. E nós às vezes podemos ter um cargo alto na igreja, mas aquela pessoa que sentou do nosso lado acabou de ser convertido e disse uma palavra tão maravilhosa que nos fez enxergar algo mais que não estávamos vendo naquele momento. Então, o dom do Espírito Santo, né, eles são o quê? É uma coisa que vem de Deus, mas nós temos que ter muito cuidado com o pecado que bate à porta, né? Os pecados, eles são perdoados mediante o valor do sangue, para que andemos em novidade de vida, em poder do Espírito Santo. O pecado é maravilhoso, é gostoso, todo mundo acha bom, mas não é para ser feito. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher aquilo que nós queremos para nós, né? E em determinado momento você aceita ou não.
Ok? E o que nós aprendemos, que cada ser humano, ele, por natureza, ele já é pecador, já é portador do pecado diante de Deus e sobre pena de morte. Pois nós vemos isso lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então por que nós continuamos pecando? Por que nós continuamos errando? A minha vida sempre foi, durante muito tempo, eu vivi no mundo, também com muitos irmãos aí, né? Como a irmã Helena que estava falando, né, do marido dela, que não era convertido, eu também não. Eu andava no centro espírita, eu fazia coisas erradas. As pessoas vinham falar comigo, eu gostaria muito, né, que a minha avó, já é falecida, minhas avós, né, me vissem nesse momento, eu na igreja pregando a palavra do Senhor, trazendo conhecimento a todas as pessoas que me querem bem, até as que me querem mal também, eu oro por elas, eu abençoo a vida de cada uma delas. E a minha avó orava tanto e falava: meu filho, aceita Jesus. O meu pai viveu uma vida perdida. Meu pai, eu costumo dizer, sempre falar isso, né? Meu pai, ele dormia bêbado e acordava chapado. É um tremendo negócio. Eu ia lá, às vezes eu mesmo do mundo, eu orava por ele. Falava: pai, para com isso. Larga essa bebida. Ele me deixa. E assim ia. Até que, né, fizeram, né, lá meu tio que é pastor, ele juntou o povo lá, os evangélicos lá, o povo cristão, e fizeram uma corrente de oração. Eu sei que conseguiram, né, libertar ele daquele vício. Então, através de muita oração. O meu pai hoje, ele anda com certa dificuldade, mas ele acorda cedo, vai para a rua conversar com seus amigos, mas ele não bebe uma gota de álcool mais, nem cerveja, nada. É refrigerante, água ou suco, né? Ele sai, conversa com os amigos, volta para casa, né? Tá, de vez em quando a minha tia chama ele para ir à igreja, ele vai, e tem sido abençoada a vida dele. E eu oro e agradeço muito a Deus por ter feito esse milagre na vida do meu pai, quando muitos diziam que não ia acontecer nada. Assim como muitos diziam que na minha vida não tinha jeito. Aquele ditado: pau que nasce torto nunca se endireita. Pois aí eu estou aqui, glorificando e louvando o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus faz um mover nas nossas vidas. Eu me lembro que uma irmã, não sei se hoje ela é missionária, glória a Deus, que Deus abençoe e eleve ela no maior cargo possível. Lucília, ela é esposa de um primo meu, e eu ia na casa da sogra dela, que ela, mãe de santo, fazer minhas coisas lá, e ela, toda vez que ela me via lá, ela me pregava a palavra. Ela pregava para mim, falava do Senhor, e ela falava: sai daí, não sei por que você está fazendo isso. E eu ficava: não, calma, não é meu tempo. Até que um dia eu falei: não, tem que ser. Aí eu entreguei tudo lá e falei para ela: agora eu aceito Jesus. E comecei a caminhar, mas a luta é grande, é pesada, porque a todo momento, o inimigo vem e te joga no chão, te derruba, você é atacado. Assim como eu fui atacado várias vezes. Eu caía, eu levantava, eu dizia que não ia errar mais, daqui a pouco eu estava de novo lá fazendo o mesmo erro. Mas o Espírito Santo de Deus clamava mais forte. A minha esposa orando dentro de casa, passando um perrengue comigo. Mas ao mesmo tempo, ela estava ali orando, firme. E hoje, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu tenho a minha esposa que me apoia, né? Meu filho, em meio a essa pandemia toda, né, nós oramos a Deus, fizemos uma campanha, ele começou a trabalhar,
Glória a Deus. E eu agradeço por isso. E o que Deus tem feito na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês. Ele pode mover o sobrenatural na vida de cada um. Porque Deus, Ele não esquece de seus filhos. Ele não separa um para salvação e outro para derrota. Ele não salva um e afasta o outro. Não, Ele quer a salvação para todos. Aleluia. O inimigo, ele nos dá ali, prepara uma mesa bonita e fala: pode comer, fica à vontade. Mas eu escolho não comer o que o inimigo colocou para mim. Uma vez me desafiaram falando que meu casamento não ia durar 8 meses. E já se vão 27 anos Eita, que eu glória. estou com a minha esposa. Glória a né? Deus. E isso tem me alegrado muito. Em meio a tantas lutas, e nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Passando pela prova, dando glória a Deus, né? Dando razão ao irmão Lázaro, que canta aquele louvor, né? Bonito. E o que Deus tem feito por nós é maravilhoso. E quando nós estamos passando a mensagem de Deus, nós temos que ficar atentos a todo tempo, como eu falei anteriormente. Na palavra, prestem atenção no que está sendo falado, ouçam, peça entendimento do Espírito Santo, como minha esposa tanto fala comigo. Peça entendimento ao Espírito Santo, peça que Ele fale com você. Ele coloca em você tudo aquilo que você precisa falar. Teve uma vez que eu fiquei entristecido, porque eu tinha a oportunidade de pregar para uma pessoa que estava com um problema, e eu simplesmente olhei e deixei passar. Depois eu me entristeci, assistindo um filme. O personagem contou uma história em que uma mulher estava para se jogar numa ponte, e ele passou e olhou. Ele era uma pessoa do mundo, vivia fazendo coisa errada, né? Ele não era certo, ele já tinha feito de tudo na vida, e ali estava uma pessoa angustiada e a ponto de se jogar na ponte. E ele olhou para aquela mulher e simplesmente, irmã, ele virou as costas para ela e foi embora. Ela talvez estivesse esperando que ele falasse algo para que tirasse ela daquele parapeito ali da ponte, daquela beirada ali da ponte, para que ela pudesse, né, ser resgatada dali. E quando ele se afastou, em alguns metros à frente, ele ouviu o barulho dela caindo na água. E ele depois, ao contar essa história para um amigo, ele falou: ali estava uma alma que eu poderia ter salvo, e eu não fiz. E isso me corrompe até hoje, me consome, desculpa, isso me consome até hoje, foi o que ele falou. Falou chorando, em prantos. Um homem duro, sisudo, mas naquele momento ele se mostrava tão arrependido do que ele deixou passar para trás, do que ficou para trás. E eu me entristeci por um momento, né? Fico triste até hoje, porque eu deixei passar a oportunidade de dar uma palavra para uma pessoa. Mas hoje, o que Deus fala na minha vida, o que Deus fez na minha vida e está fazendo, eu procuro sempre passar essa palavra adiante. Eu procuro mostrar para as pessoas que o quão Deus é bom em nossas vidas. Eu sou instrutor de autoescola e nessa fase agora de pandemia, a autoescola está trabalhando com um regime de 50%.
Então eu trabalho um dia sim, um dia não. E eu estou mais na sala de aula agora. Estou ministrando na sala de aula. Né? Sou mais da parte, faço aula prática, mas tenho as duas formações. Eu estou na sala de aula ensinando matéria de legislação de trânsito, direção defensiva, entre outras. E no momento que eu posso, em que cabe ali dentro daquele ensinamento de uma legislação de trânsito, eu falo na palavra de Deus. E as pessoas até se surpreendem, e algumas que já entram agora na sala de aula e falam para mim assim: a paz do Senhor. Teve uma que foi falar comigo, ela levantou a mão para falar, falou assim: pastor. Eu falei: ainda não, filho, eu não sei o que Deus tem para mim. Aleluia. Não sei para que Deus me chamou, mas eu recebo assim mesmo, né? E tudo vem de acordo com o tempo. E Deus tem feito maravilhas em nossas vidas, né? Eu hoje peço a Deus que traga o meu filho mais velho de volta para a casa dele. Eu preguei para o meu filho a parábola do filho pródigo, né? Que o filho volta para a casa do pai, né? Depois de ter andado em tantos lugares, depois de ter gasto toda a sua herança, né? Ele se viu num lugar onde os porcos tinham refeição melhor do que a dele. Ele falou: opa, peraí, é hora de eu voltar para a casa do meu pai. É hora de eu voltar para a casa do pai neste momento. Eu vou voltar. E quando eu falei isso, ele voltou para a casa do pai e foi recebido com festa, com alegria, onde o pai dele se alegrou e botou no dedo dele um anel para mostrar que ele não era apenas um empregado da fazenda, do lugar, né? Mas ele que era filho, ele era um dos herdeiros dali. E quando eu falei isso com meu filho, eu falei assim: quando eu estou te falando essa parábola, porque meu filho, ele não mora comigo, mais velho. E quando eu falei para ele da parábola do filho pródigo, eu falei: eu estou falando isso para você, mas não quer dizer que você venha morar na minha casa, mas é que você volte para a casa do Pai, para a casa do Deus Altíssimo. E você é servo de Deus, você foi ungido pelo Senhor, e você está afastado, mas Deus vai te resgatar e te trazer de volta para a casa do Senhor. E hoje ver você aqui junto comigo dando glória a Deus. E assim eu profetizo na vida do meu filho, porque lá em Apocalipse 22 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. No versículo 15 diz assim: e ficarão de fora os cães, pessoas que cometem pecados, né, nojentos. Os cães, pessoas que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, como você tem tratado as pessoas que estão à tua volta? Como você tem tratado um familiar que está contigo dentro da própria casa, um vizinho, um amigo? O que você tem falado para as pessoas na rua? Será que são mentiras? Mas eu não queria falar isso, mas eu acabei falando. Se você está praticando a mentira, Deus está abominando isso em você. Então pesem suas palavras, para que Deus não pese a mão em cada um, para que Deus venha sim abençoar a vida de cada um de vocês, abençoar o ministério de jovens, o ministério das mulheres, o ministério dos homens, abençoar o ministério aqui do pastor Marcelo, que me ajudou quando eu precisei, quando eu estava caído. Ele falou: filho, Deus é contigo, Deus não vai te abandonar, e Deus vai te erguer novamente. Mas fique firme na palavra, para que você não volte a errar com Deus.
E eu tenho feito isso. Participava do grupo, mas eu estava fraco. Pedi para ficar, vou ficar lá no banco sentado. Porque eu estava errado. Mas quando eu li essa palavra, em que os que praticam e amam a mentira, né, são passivos de morte. Opa, peraí, vamos parar por aqui. Aleluia. Glória a Deus. E Deus tem se feito presente na minha vida. Eu orei precisando de provisão de finanças. Eu orei durante a noite. Em um pequeno momento, um breve momento, não estou começando a me fortalecer na minha fé em oração. E durante a noite, por um breve momento, se me engano, foi uns 15 minutos, ou se foi isso, foi muito, não foi menos. Eu orei ao Senhor porque eu não tinha dinheiro para honrar com as minhas finanças. E meu avô falava para mim assim: ó, a palavra do homem é um tiro, uma vez que sai, não volta. E eu dei a minha palavra que eu ia honrar com as minhas finanças. Então eu clamei ao Senhor. E a minha resposta veio no dia seguinte, às 9 horas da manhã, quando a minha provisão de finanças chegou até a minha casa. Glória a Deus. E eu agradeço muito a Deus por isso. E louvo ao nome do Senhor, porque o mesmo que Deus está presente, onde nós clamamos em nome de Jesus, que tudo se faça presente, que tudo se faça acontecer em nossas vidas. E assim eu deixo para os irmãos essa palavra, essa meditação, e peço que orem, continuem orando, continuem buscando, passem para os irmãos, passem para o amigo. Ó, a palavra é essa, eu me identifiquei nessa palavra, e assim Deus vai se fazer presente e vai abençoar a vida de cada um. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica e oportunidade, e abençoada, minha rica e abençoada oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo.